pessoa que ela é transexual, ela se sente de um sexo que não corresponde ao seu sexo biológico, né? Então, na realidade, ela faz todo um procedimento de acordo com o Ministério da Saúde, né, tomando aquelas medicações que são necessárias, e depois disso, se for ficar comprovado mesmo que ela é um transexual, ela pode procurar um advogado, porque para o direito o que é importante é que a pessoa exprima a sua personalidade de uma maneira livre, né? Que a dignidade dela seja respeitada e que a autonomia e a vida dela privada sejam respeitadas. O transexual, na realidade, ele se encontra muito infeliz ou envergonhado, pode-se dizer, por ter um nome que não corresponde, né? É um nome e um sexo no seu registro que não corresponde àquilo que ele se sente, né? Aquilo que ele crê ao sexo que ele crê que ele possui. Então, nesse momento, ele pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria da Ativa, né, ou a Defensoria Pública, que são órgãos que prestam esse serviço gratuitamente, se ele se enquadra numa condição menos favorecida, ou um advogado particular, caso ele queira e tenha condições, e esse advogado vai entrar com uma ação na justiça pedindo, então, a alteração do registro civil dele, alteração do nome e do sexo constante do seu registro civil. Mas o processo é o mesmo, é de alteração do nome no registro civil da pessoa. Na realidade, isso é uma questão complexa, porque toda a identificação da pessoa é feita com base na documentação. Então, a princípio, legalmente, eu só poderia exigir que uma universidade, ou então um posto de saúde, um hospital, me chame pelo meu nome social, se eu tenho esse nome registrado no meu registro civil. Agora, por uma questão de proteção ao transexual em relação ao Ministério da Saúde, aos postos de saúde e ao hospital, tem determinação legal, uma portaria do Ministério da Saúde, dizendo que os postos de saúde e os hospitais, na hora de fazerem o atendimento, tem que perguntar, ou a pessoa pode dizer um nome diferente do que consta da sua documentação. Em relação à universidade é mais complicado, porque aí não existe uma determinação por parte do Ministério da Educação, por exemplo. E aí é uma questão, eu acho, de conversar com os órgãos superiores da universidade nesse sentido. O importante ressaltar, destacar, é que os transexuais, antigamente, só entravam com o pedido de alteração do nome depois de realizado todo o processo transexualizador. Hoje, tem várias decisões no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, concedendo já a alteração do registro civil, ainda que a pessoa não tenha passado pelo procedimento completo. Constatado, provado por uma equipe médica que ela é transexual, ela pode pedir a alteração do seu documento, do seu registro civil e, consequentemente, da sua carteira de identidade, antes de fazer o processo das cirurgias, né? Então, naquele momento em que ela se detecta, se é confirmado que ela é um transexual. O processo de alteração de nome e sexo do transexual não está previsto em nenhuma legislação expressa. Tudo isso é feito fundado na Constituição Federal, que garante o direito à dignidade da pessoa e ao respeito da sua intimidade e vida privada. Com base nisso, no momento em que a sociedade está sempre evoluindo, né, no início dessa evolução, como eu disse já antes, os processos de alteração do registro e para fins de mudança de nome e sexo eram feitos sempre depois de toda a cirurgia. Alguns juízes entendiam que você não podia mudar o sexo, só o nome, porque a questão era simplesmente de não expor a pessoa a ridículo ao ser chamada. A questão do sexo é uma questão meio irrelevante, porque ninguém tem muito hábito de olhar o sexo no documento, então isso não atentaria tanto quanto a dignidade. Os entendimentos na época eram no sentido de que não fere a dignidade da pessoa ela manter o sexo biológico dela, se é permitida a mudança do nome para aquele que ela se adequa. O problema e o fundamento dessa decisão era geralmente com base no que os terceiros tinham que saber que aquela pessoa, por exemplo, não é uma mulher completamente, né? É uma pessoa que passou por esse processo, então chama-se, por exemplo, Marília, mas, né, na sua origem já foi Marcos ou já foi Marcos, enfim. A sentença do juiz era sempre fundada nessa razão, para impedir que terceiros, fosse omitido de terceiros a informação de que ela passou por essa adequação sexual. Com o passar, com o evoluir da nossa sociedade, hoje os juízes, alguns juízes, não todos, têm uma visão diferente, né? Que a pessoa, a partir do pressuposto de que a pessoa é honesta,
de que ela não vai enganar as pessoas com quem ela vai se relacionar. Então, que ela contaria que ela é um transexual, então aí foi um abrandamento daquela visão anterior, no sentido de que eu posso alterar o nome e o sexo. Por quê? Porque ela mesma vai revelar. Eu não preciso manter o registro dela, um nome que não é compatível, um sexo que não é compatível com o nome, porque ela mesma vai revelar para as pessoas com quem ela convive que ela é transexual. Então, que não seria mais necessário essa mudança só do nome mantendo o sexo. E hoje, como eu disse, já tem decisões no sentido de que pode alterar tudo mesmo antes da cirurgia, né? Então, aqui é uma etapa assim bem evoluída, eu acredito, né? Que não liga a visão biológica do corpo ao registro, né? Mas sim como a pessoa se sente, né? Que é o sexo psicológico que a gente se chama ao registro. Isso que é fundamental no registro. Questão familiar, minha mãe, meus irmãos, todos meus tios, todos se chamam por Stephanie mesmo. Foi bem rápido, ninguém mais me chama pelo meu nome, ninguém mais sabe, nunca ouvi falar mais, assim, sabe? Até cartão SUS já tá meu nome social, a gente já tá vendo também para trocar nos documentos, sem ter que fazer a cirurgia de troca de sexo e tal. Porque há uns 2 anos atrás eu fui atrás disso, porque Blumenau já tinha tempo, né? Essa troca no SUS, Gaspar é um pouco mais parado, assim, e eles não sabiam. Aí isso aconteceu já do SUS faz uns 2 meses. A agente de saúde foi lá em casa, me procurou e me explicando que já Gaspar tinha esse processo e tal, e fez pra mim. Ela mesma me procurou. Sim, até na sala, no lado eu botava o meu nome, né, de origem, mas os professores só me olhavam e não chamavam. Os professores diziam que era pra me chamar por Stephanie e tal, e alguns respeitavam, né. Outros que não falavam comigo também não davam bola.